E um livro que nos traz a orientação do povo de Israel, uma instrução que Deus chega para o seu servo Josué e o instrui, o encoraja para que ele possa liderar aquele povo que já estava há 430 anos cativo, ficou 40 anos no deserto e agora, depois da morte de Moisés, se vê órfão de um líder. E Deus precisava encorajar Josué, para que ele, através da sabedoria que Deus o deu, pudesse liderar o povo a conquistar aquelas terras. E não era uma missão muito fácil. Ele tinha que transpor o Jordão, ele tinha que derrubar a primeira batalha, Jericó, que era uma cidade altamente fortificada, e após vencer Jericó, vencendo nação atrás de nação, por meio da direção de Deus, por meio da graça de Deus. E essa noite, amados, Deus colocou no meu coração 4 atitudes para uma vida vitoriosa, que esta passagem que nós acabamos de ler pode nos instruir essa noite, numa aplicação pessoal. Mas essas atitudes, amados, não é uma vida vitoriosa que nós, de riqueza, de status, de glamour, não, é uma vida vitoriosa na presença de Deus, é uma vida vitoriosa de ser vencedor, é uma vida vitoriosa de você conquistar com ousadia aquilo que Deus preparou para você. Não se trata de vencer por vencer, mas vencer com o mérito de Deus, vencer pela orientação de Deus, vencer pelo poder de Deus. O primeiro princípio que nós vamos adentrar é a disposição. Não se consegue nada na vida sem se dispor. Não se almeja ou se não se constrói nada no berço esplêndido da preguiça. Por isso que Deus fala para Josué no verso de número 2: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Então, o primeiro princípio que eu queria trazer para os amados irmãos: disposição. Deus precisava levantar um líder, Deus precisava cumprir o seu propósito para com a nação de Israel. E Deus chama Josué no particular e fala: dispõe-te, aleluia, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, aleluia, para possuir a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Portanto, amados, não era uma missão muito tranquila, muito fácil. Ele tinha que transpor um rio, ele tinha que derrubar a primeira cidade fortificada, altamente protegida, com muros muito altos, que era Jericó, uma cidade quase que intransponível, e para isso ele envia 2 espias, para que pudesse espionar a cidade, para que ele pudesse traçar uma estratégia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, através do seu povo, aleluia, unido, ele consegue unificar todas as 12 tribos. Bendito seja o nome do Senhor. E ele convoca todas as tribos, porque não era uma missão fácil. A missão de vencer povos, nações, iria requerer uma unidade de propósito em todas aquelas tribos. E ele faz lembrar as 2,5 tribos, que já tinham terra aquém do Jordão, que eram a tribo de Gate, a meia tribo de Manassés e a tribo de Ruben. E ele lembra do juramento que Moisés os fez jurar, que eles iriam até o final, para que também os seus irmãos tivessem herança. O que eu aprendo aqui, amados, que toda conquista, que todo projeto, aleluia, tem que ter unidade de propósito. Aleluia. E assim Josué consegue unir todas as tribos, todas as 12 tribos, através dos príncipes, através dos anciãos das tribos, e ele consegue, aleluia, convencer todas as tribos a atacar, a montar estratégia, a lutar, a chamar os valentes, para que pudesse guerrear a guerra do Senhor. Então, primeiro princípio, disposição. E Deus queria animar Josué. Não era uma missão fácil. Imagine um povo, aleluia, que passou 40 anos no deserto. Uma geração toda morreu. E ficaram Moisés, Calebe e Josué.
Moisés sobe ao Monte Nebo, nas campinas de Moabe, e Deus o mostra toda a terra de Canaã, desde Dan a Berseba, todo o limite de Israel. E Deus fala para Moisés: olha, toda a terra eu te farei ver com teus próprios olhos, mas tu não a entrarás. E Deus leva Moisés, a Bíblia diz que Deus enterra Moisés no vale, e até hoje não se sabe o lugar da sua sepultura, e o povo fica órfão. E aí Deus chama Josué e anima-o. Era necessário, aleluia, que ele tivesse disposição. Não era uma missão fácil. Cabia a parte de Josué dispor-se, se colocar, vestir a camisa da missão, aleluia, para que Deus pudesse executar. A parte de Deus ele iria fazer. A parte que concernia ao seu poderio, à sua ação, com certeza Deus iria executar. Mas Deus sempre levanta alguém na terra. Foi assim quando ele levantou Moisés, quando ele levantou Gideão para libertar Israel dos midianitas, quando ele levanta Davi para ser rei de Israel. Deus sempre está levantando alguém para usá-lo na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa parte devemos fazer. Essa é a primeira aplicação pessoal. Deus não vai fazer o que eu e cada um dos irmãos devem fazer. Nós devemos fazer a nossa parte. Assim como Abraão também. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para uma terra que te mostrarei. Aleluia. Sempre tem a nossa parte. E assim foi com Josué. Ele devia se dispor, e isso envolvia fé, envolvia ânimo. E Deus queria exatamente dar ânimo para Josué. Imaginem liderar naquela altura do campeonato mais de 2 milhões de israelitas, fora meninos, mulheres, fora os agregados, fora os animais. Não era fácil. Tinha que transpor um grande rio, o Rio Jordão. Tinha que derrubar uma cidade altamente fortificada, Jericó. E tinha que batalhar, é como a gente fala, matar um leão por dia. Tinha que guerrear contra os jebuseus, contra os heteus. São várias tribos, várias nações ímpias que Deus iria desapossar uma a uma para cumprir o seu propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a primeira atitude, disposição. E a segunda atitude, amados, buscar a presença de Deus. Somente com a presença de Deus ao nosso lado, nós vamos conquistar vitória. Nós vamos avançar naquilo que propusemos na terra. Somente com a presença de Deus, a muralha vai cair. Somente com a presença de Deus, aquilo que você tanto ora, que tanto coloca na presença de Deus, Deus irá realizar. É a presença de Deus que quebra o jugo. É a presença de Deus que liberta os cativos. É a presença de Deus que traz à existência aquilo que não existe. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus era com Josué. Bendito seja o nosso Deus. No verso 3, verso 4 e verso 5, Deus é enfático ao dizer para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha só, amados, Deus faz Josué lembrar: olha, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Desde o deserto, aí ele vem e Deus vai e dá um limite, até onde Josué pode ir. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus aqui estabelece um limite. Aleluia, porque grande era a luta, grandes eram as batalhas por vir, e Deus sabia que não era fácil desapossar muitas nações, e Deus estabelece um limite. Ninguém te poderá resistir. Aí Deus vem e traz um ânimo, e traz coragem, e diz para Josué o que era a parte de Deus nessa história. Qual era a parte de Deus? No verso número 5: ninguém
te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não era o primeiro mês da liderança, não era o primeiro ano, eram todos os dias da vida de Josué. Aleluia! Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amados, note que promessa gloriosa. Eu imagino Josué, aleluia, agora, sob a responsabilidade de conduzir tão grande povo a transpor um rio, e depois derrubar uma cidade altamente fortificada, depois desapossar nação por nação, e isso através da união das tribos, e sobretudo, debaixo do manto da promessa de Deus. A promessa de Deus, aleluia, é o que dá força, é o que dá coragem para Josué. E esta presença de Deus, amado, trazendo para a aplicação pessoal, é isso que nos dá vitória. É isso que faz com que nós alcancemos. Não é o nosso braço, não é o nosso entendimento, não é o nosso intelecto, não é o quanto nós estudamos, mas é o Senhor, pela sua misericórdia, nos capacita, abre as portas, nos dá graça, e assim nós vamos avançando. Assim como Josué, ele necessitava dessa presença, nós também precisamos da presença de Deus. Não é de peito aberto, não é pelo que nós achamos, né? O que nós opinamos, mas sempre consultando a Deus, porque Josué consulta a Deus. E Deus o orienta, Deus o instrui, e ele chama, na primeira etapa da batalha, quem? Os sacerdotes. E ele traz quem? A Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Para transpor o rio, quem vai na frente? Os levitas, levando a arca. E quando os levitas entram, aleluia, o 12º levita, que serão 12, entram no rio, aí o que acontece? O rio, as águas, elas ficam igual muros, e assim o povo atravessa. Josué tira 12 pedras e as coloca como memorial, para que o povo lembrasse todos os dias da sua vida dessa vitória. Note que a primeira vitória de Josué está atrelada ao campo espiritual. E isso, amados, é o nosso dia a dia. Na terra, em Belém, onde quer que Deus nos leve. Nós vamos vencer, mas quando a Bíblia diz, o que ligares na terra, será ligado no céu. Por isso que a gente ora. Por isso que Jesus nos ensinou a orar sem cessar. E Josué, ele toma conselho de quem? De Deus. E Deus o instrui. E aí ele passa o Jordão a pé enxuto. Aí depois as águas voltam a correr normalmente. E aí vem outra batalha. É como eu disse ainda há pouco, é um leão por dia. Primeiro é um rio, né? Caudaloso, um rio forte, um rio profundo. Mas ele consegue transpor. E agora vem as muralhas de Jericó. E batalha a batalha, Deus vai honrando, Deus vai abençoando Josué. Porque Deus, ele sempre usa alguém para vencer batalhas. O povo todo é beneficiado, mas Deus vai usar alguém. Um líder que se coloca, como fora falado no primeiro tópico, que se dispõe. Por isso que Deus, no verso 2, ele fala para Josué, dispõe-te, porque Deus precisava de alguém que tinha um coração disposto a trabalhar, disposto a arregaçar as mangas, como a gente diz em português bem claro, né? E fazer a obra, e não olhar impedimento, não olhar dificuldade, não olhar se o rio é largo, caudaloso, se as muralhas são altas demais, não. Deus chama homens e mulheres que têm coragem de avançar, e trazendo para o nosso dia a dia. Nós não vamos parar, mas Deus vai nos levar aonde quer que Deus quer nos levar, porque Deus é Deus de promessa, e a sua promessa não é invalidada. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, Deus requer de nós, primeiro, disposição. Segundo, buscar a presença de Deus. Com a presença de Deus, não importa se estamos no vale, não importa se nós achamos que estamos sendo esquecidos, mas se nós estamos na presença de Deus, nós estamos no melhor lugar. Gênesis capítulo de número 39, verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero,
e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha só, note, eu trouxe um texto de Gênesis para mostrar que a presença de Deus, mesmo num homem escravizado, levado cativo, humilhado pelos irmãos, seu manto fora rasgado, a manga está lá, a túnica está lá, que seu pai Jacó fizera, fora rasgada. E esse homem consegue estar de cabeça erguida, porque Deus, a Bíblia diz, Deus era com ele. A presença de Deus. E Josué nos traz esse ensinamento. Ele chama a Arca da Aliança, ele chama os sacerdotes. Poderia ter colocado na frente os valentes, poderia ter colocado nas frente os melhores flecheiros, os peritos, né? Poderia, mas ele chamou quem? Os sacerdotes, para que levassem a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. O que eu aprendo, amados, sem a presença de Deus, não há vitória. A Bíblia diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Os carros se organizam, os homens se planejam, fazem táticas militares, planejam, consultam a inteligência dos seus exércitos, mas quem dá a vitória é Deus. É Deus quem dá a vitória. É Deus que é o Senhor, a Bíblia diz, Ele é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a presença do Senhor faz toda a diferença. Lá em 2 Reis, capítulo 6, 17, diz assim, que um jovem, que era moço ou servidor de Eliseu, estava meio angustiado. Por quê? Porque ele começou a ver o monte cercado pelo exército da Samaria. E o profeta Eliseu orando. E aí ele preocupado, mas vem um capitão com 50 guerreiros e vai nos atacar. Qual foi a resposta de Eliseu? Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Presença de Deus faz isso. No mundo físico, no mundo que a gente vê, a gente pode até não entender, mas a Bíblia diz que o espiritual discerne o que é espiritual. E quando nós estamos na presença de Deus, aleluia, Deus Ele nos guarda. Há anjos nos protegendo. E não foi diferente com Eliseu, um profeta, aleluia, que estava orando no monte. E aí ele pede para Deus, abre os olhos do menino. E aí ele vê carros e cavalos de fogo. Ou seja, amados, a oração tem poder. E às vezes a gente negligencia um pouco a oração, é verdade. No culto de oração não há tanta adesão assim, mas se tem uma festa, um congresso, né? E a gente se mobiliza, glória a Deus, eu sou a favor dos congressos, gosto muito, mas nós não podemos perder a nossa essência, que é a oração, que é a espiritualidade na essência, que é a dependência de Deus, porque a vitória vem dele, não é o nosso braço. Todas as vezes que o povo orou, se humilhou, clamou, Deus deu vitória, aleluia. E com Josué não foi diferente, ele dependeu inteiramente de Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. E aí Deus, Ele confirma esta presença, porque a segunda característica, amada, é a presença de Deus. E como Ele confirma essa presença para Josué? No capítulo 3 do mesmo livro, a partir do verso 7, olha o que Deus faz para encorajar o seu servo, que até o momento estava um pouco temerário. Verso 7, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a Arca da Aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo o lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra
passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Amados, Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele dá a estratégia certa. E Josué, aleluia, nesse momento, ele chama o povo e fala: olha, o Senhor, Ele está no nosso meio. Olha só o que a palavra de Deus fala. Diz mais, Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no vosso meio. E por que Deus assim o fez dessa forma? Porque imagina, amados e amadas irmãs, 2 milhões de pessoas, cada mente é uma sentença. Havia burburinho, havia pessoas que não concordavam, então Deus precisava chancelar ou confirmar a liderança de Josué. E aí Deus vai e traz, aleluia, esse momento, essa característica, essa situação, a transposição do Rio Jordão, por meio dos sacerdotes, porque eram sacerdotes que simbolizavam a presença de Deus. Como é bom depender de Deus. Josué dependia do Senhor. Primeira característica, disposição. É necessário se colocar, é necessário ter um coração voluntário, é necessário entender que a obra de Deus não é feita de qualquer maneira, mas temos que fazer com excelência, é se dispor de pronto. Josué fez isso, quando Deus o chama, o comissiona, e ele de pronto já chama os sacerdotes, os anciãos, os príncipes, e começa a traçar uma estratégia. Aleluia, e começa a ganhar terreno, transpõe o rio, vence a muralha, vence nação contra nação, povo atrás de povo, e Deus vai dando vitória para Josué. E todos os dias da sua vida, Deus deu vitória, porque ele se comprometeu em servir a Deus. Note, amados, que está ligado a parte de conquista, de vitória, analisando o livro de Josué, com a parte espiritual do próprio Josué e do próprio povo, que estava já sedimentado na lei mosaica. Tanto é que mais à frente Deus fala para Josué: olha, não te esqueças do livro dessa lei, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então há uma ligação, amados, entre conquistar, vencer, ser bem sucedido, e você ter uma vida na presença do Senhor. Não há como dissociar uma coisa da outra. Por isso Deus chama Josué e fala: ó, não te esqueças do livro dessa lei, mas medita nele, dia e noite. Não só Josué, mas os príncipes, os sacerdotes, os levitas, os anciãos, o povo, todas as tribos, tinham isso no coração. E por isso, por temerem a Deus, por confiarem no Senhor, as vitórias vinham uma a uma. E nenhuma derrota, porque Deus, quando Deus está presente, amados, Deus é o Senhor da guerra. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 34, verso 7. O Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando nós estamos na presença do Senhor, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar alguém para, como um anjo, nos guardar, nos proteger. E isso, amados, a Bíblia, ela fala que, sem saber, alguns hospedaram anjos, né? E a Bíblia relata, né, há várias passagens que anjos se materializaram, já usar um português de fácil entendimento, né, para que comessem comida, conversassem com seus servos, com Abraão, com Jacó. E Deus usou anjos, aleluia, para orientar o seu povo. E o anjo do Senhor, ele nos guarda, nos protege. E no mesmo Salmo, no verso 4, buscai o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos livra de todos os temores, de todas as adversidades. Foi assim na época antiga de Israel, é assim nos nossos dias. A adversidade, ela bate a porta.
A dificuldade, ela chega sem avisar. O dia mau, às vezes ele acontece. Mas, amados, não vamos perder a esperança em Deus. Dificuldades, reveses, né? Injustiça, nós não estamos imunes. Somos servos do Senhor, por isso a Bíblia fala que nós pedimos sabedoria. Porque, amados, tudo acontece. É Eclesiastes, né? Tudo sucede ao ímpio. Esse Eclesiastes fala sobre esse assunto. Tanto ao ímpio como ao justo, né? E tudo que sucedeu está acontecendo e vai acontecer. Há um ciclo. E o que nós devemos fazer? Clamar para que Deus nos preserve, para que Deus nos guarde. Aleluia, para vencermos pela presença do Senhor. A adversidade, os problemas, as lutas. E Josué tinha a presença de Deus. Josué sabia em quem confiar. E ele confiara em Deus todos os dias da sua vida. Aleluia. Em certo momento ele fala: até aqui o Senhor tem me ajudado. E essa passagem eu levo no meu coração. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós estamos vencendo, porque a sua graça, o seu poder nos alcançou. Não é o nosso braço, não é o nosso mérito, é a graça do Senhor. É o poder de Deus, é o favor imerecido. Aleluia, e Deus contempla a minha e a sua necessidade. Salmo 139, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ainda a palavra não veio à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, Deus, Ele conhece o nosso caminhar, o nosso deitar. E é por isso que a nossa vida, assim como Josué conquistou vitórias, batalha, assim como ele conquistou, trazendo para os nossos dias, devemos fazer assim como ele fez. Colocar a nossa vida na direção de Deus, inteiramente, sem reserva, e confiar. Aleluia. E Josué precisou ser encorajado, amados. Imagina o desafio, o tamanho, aleluia, da missão. Não foi fácil. Belém tem 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos, com a área metropolitana. Só os homens que saíram do Egito já eram maior que toda Belém e a área metropolitana, 2 milhões. Imagina tudo isso, em tendas, né, no deserto. Imagina o tamanho da missão. Mas Deus levantou um homem para que pudesse concretizar o seu plano na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E a terceira característica, a primeira é se dispor. Devemos se dispor, nos colocar para fazer a obra. Segundo ponto, buscar a presença de Deus. O terceiro, buscar força e coragem. Engraçado, amados, que eu estava lendo esse texto e li por diversas vezes, várias vezes, e Senhor, por que Deus fala para Josué 3 vezes, né? Por 3 vezes Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Aleluia. Porque tu, aí Deus ainda fala, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Mas, ora, não era Deus quem ia dar? Por que Deus fala para Josué? Porque tu farás. Porque Deus precisava usar alguém. Pelo poder de Deus, mas Ele precisava de alguém. Por isso nós, amados, temos que nos colocar para fazer a obra, evangelizar, pregar, anunciar, servir um copo d'água, as menores possíveis até as maiores. Deus sempre está usando cada um de nós. E a obra, ela é grande. Por isso nós devemos nos colocar, aleluia, e buscar força. Bendito seja o nosso Deus. A missão, ela não é fácil. A missão foi dada a Josué, mas é Deus quem dará vitória a Josué, ao seu povo, a Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Amado, ser forte e corajoso é uma premissa básica para a conquista. Porque Deus não vai usar medrosos. Exemplo, livro de Juízes. Deus convoca primeiro Gideão, e Gideão chama todas as tribos de Israel para a batalha.
se a campo não vale 32 mil guerreiros valentes? Deus fala para Gideão: olha, manda que os medrosos recuem. Aí já saíram 22 mil, ficaram só 10 mil. Porque Deus não vai usar medrosos, covardes. Deus vai usar pessoas corajosas. E Josué sabia, porque era um guerreiro, sabia que tinha que ter força, tinha que ter coragem. E é o terceiro ponto que nós, para vencermos, devemos ter força e coragem. É não esmorecer, é acreditar que Deus está do nosso lado. A dificuldade vai bater a porta, às vezes o problema vai parecer maior do que realmente é, mas os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim como aquele povo, o povo de Israel, era um povo corajoso. E Deus vem mais uma vez e reforça para Josué, porque era necessário ter força e ter coragem, porque eram nações mais numerosas, eram nações mais estruturadas, que conheciam o terreno. Josué e o povo de Israel não conheciam o terreno para batalhar, então eram até certo ponto desfavorável para Israel, mas com Deus não existe empecilho, com Deus não tem impedimento. Quando Deus quer agir, Deus quebra protocolo, Deus quebra cartilha, doutrina militar, Deus quebra prognóstico, porque Deus é Deus. Através de uma oração, quando o rei Ezequias ora, se humilha e traz a carta de Senaqueribe, se prostra, através de uma oração, Deus envia o profeta Isaías e fala que Deus iria dar vitória. E um anjo apenas mata milhares de sírios e Deus dá vitória para Israel. Uma oração, olha o poder da oração. Não vamos negligenciar a oração, amados. A oração muda tudo. Prognóstico, doutrina militar, estratégia, terreno favorável, muda tudo. Oração. A oração faz toda a diferença. Por isso que Deus fala: orai sem cessar. Nós não sabemos o tamanho do poder da oração. A verdade é essa. Se nós soubéssemos, oraríamos pelo menos igual Davi, 7 vezes ao dia. Igual Daniel, 3 vezes ao dia. E como Tessalonicenses, né? A recomendação: sem cessar. Todos os dias da nossa vida, orar sem cessar. E esse alinhamento, amados, que nós devemos ter, esse encorajamento, ele é dado pelo Senhor. Josué capítulo 1, verso 7. Bendito seja o Senhor. Olha o que o Senhor nos faz. Nos fala: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Note que para ser bem-sucedido, aqui não se está tratando de riqueza, de status, de posse, de patrimônio, não. Aqui quer dizer uma vida na presença de Deus, uma vida restaurada, uma vida que você pode dormir tranquilo, uma vida que você sabe que Deus está direcionando. Isso é ser bem-sucedido, é temer o Senhor, é não ter falta de nada e Deus abençoar a nossa vida. Isso é ser bem-sucedido. E isso está atrelado necessariamente a uma vida espiritual. Isso está intimamente ligado com nossa comunhão com o nosso Deus. Não está fora, desassociado. Não é algo que possa ser separado, mas está ligado. A nossa vitória, a nossa conquista está ligada com o nosso dia a dia na presença do Senhor. Se nós somos servos fiéis, íntegros, corretos, com certeza, Deus irá nos dar vitória em todos os nossos empreendimentos. E aqui eu não estou dizendo de ser um investidor, um milionário, não. É você ser bem-sucedido na sua vida, no seu trabalho, ter saúde, ter paz e conquistar aquilo que Deus quer que nós conquistemos. Haverá conquistas que serão mais trabalhosas, que vai requerer mais suor, mais desprendimento, mas vai ter outras conquistas que vão ser mais tranquilas. Mas Deus, é Ele quem prepara. Com certeza Israel travou batalhas ferrenhas, que duraram 3, 4 dias, mas houve batalhas mais rápidas, de um dia.
E houve batalhas até que o povo nem precisou usar arma, porque o próprio Deus lutou pelo seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, vamos buscar a presença do Senhor, buscar a força do Senhor. A Bíblia diz: buscai a minha força perpetuamente, aleluia, e o meu poder todos os dias. E como a gente busca essa presença? Orando, jejuando, clamando, se humilhando na presença de Deus. Não é o nosso braço, não é o nosso entendimento. E quando nós confiamos em Deus, Deus nos surpreende. Quando nós depositamos a nossa confiança, assim como Josué, aleluia, e todo o Israel ali depositou, Deus os surpreendeu, porque foram vencedores. E todas aquelas terras prometidas foram conquistadas, todas. Nação a nação, Israel foi vencendo, foi desapossando, foi tomando posse, foi conquistando, nação a nação, porque Deus era com o seu povo, com o povo de Israel, um povo comprometido com a palavra. E para finalizarmos, amados, a quarta atitude que nós devemos ter para ter uma vida vitoriosa: meditar na palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas meditar na palavra, o que tem a ver com a guerra, né, de conquista, tem tudo a ver. Note, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita, note bem, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Note que para que o povo de Israel, para que o povo chamado, aleluia, desde Abraão, um povo acostumado com batalha, um povo acostumado com guerra, um povo acostumado a sofrer limitações, restrições, a ser provado, escravizado no Egito, 430 anos, subjugado, um povo acostumado a depender de um maná que vinha do céu, aleluia, era o pão diário, a depender, aleluia, da orientação de um homem que entra numa tenda, esse homem era Moisés, e que vai buscar a orientação de Deus, e o povo nas suas tendas, nas tribos, aguardam essa orientação. Esse povo que clama, que busca, esse povo é um povo vitorioso, é um povo que depende da orientação de Deus, que depende da presença de Deus, aleluia. E este povo, nos 40 anos de deserto, ele é sedimentado pela lei mosaica, porque Deus precisava estruturar uma nação. E aí Deus levanta o legislador Moisés, que escreve leis, preceitos, livros, estatutos, para que o seu povo tivesse um regramento, para que o seu povo tivesse uma lei. E a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que Deus liga, Deus coloca no mesmo patamar: vitória, conquista, ser bem-sucedido, meditar na palavra, oração. Os irmãos entenderam? Conquista, vitória, ser bem-sucedido. Isso não é status, não é patrimônio, não. Isso é vitória em Deus. Isso é saúde. Isso é vitalidade. Isso é paz. Isso está ligado com meditar, com orar, com estar na presença do Senhor. As duas coisas, esse livro nos ensina, e em particular, essa passagem, que está tudo interligado. Que Deus nos abençoe essa noite, que Deus nos dê uma noite abençoada, uma semana de paz e de conquista na sua presença. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém.